Sejam bem-vindos a mais um episódio do Esquilo Talks. Eu sou a Paola Alexandra, também conhecida como Paola do Livros e Fuxicos, e hoje eu estou aqui ao lado da querida Letícia. Tô muito feliz com o episódio de hoje. Eu trabalho no Esquilo. Aquelas, né? Começa falando do episódio, vai pro Esquilo. Eu trabalho no Esquilo, tô aqui em todos os episódios pra conversar junto com a Paola, com os convidados maravilhosos que a gente tem, pra trazer aí um pouco, né, da parte do Esquilo, falar dos livros que estão disponíveis lá e também fazer o papel de fã de todo mundo que vem aqui, que é importante, né? A convidada de hoje é incrível, eu lembro dela na Bienal, gente perguntando onde ela tá? Ela tá aqui dando autógrafo, me fala onde ela tá. E eu, calma, eu não sei. E foi muito bacana essa experiência, eu queria que você apresentasse ela. Porque hoje a gente tem uma autora aqui maravilhosa como convidada para levantar uma bola muito importante sobre literatura nacional e também sobre literatura jovem. A nossa convidada, vou colar, tá? Porque são muitas informações. Mas a nossa convidada tem mais de 15 histórias publicadas, mais de 5 milhões de leituras nas plataformas digitais, escreve há mais de 15 anos? Se eu fiz as contas certas, porque ela escreve... Não vou falar a idade dela, mas ela escreve há mais de 15 anos. Ela é formada em Direito e Relações Internacionais, é mestre e doutora em Ética e Filosofia Política. Hoje nós vamos conversar com a maravilhosa Clara Savelli. Obrigada por ter topado. Gente, muito obrigada. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito chique, assim. Sempre via no meu feed ficar, vai, quero ir. Então, tô muito animada. Queria muito agradecer o convite. E é isso, né, gente? 15 anos aí, tá só quando está correta. Deu certo, né? Sim. Nessa trajetória muito doida que é amar escrever. Seja muito bem-vinda, nós estamos muito animadas, mas antes da gente já começar sobre as nossas perguntas, entender um pouco mais sobre a sua carreira, eu queria que você contasse para quem está escutando e assistindo quem é a Clara Savelli, além de escritora, além de tantos títulos, doutora, mestre, quem é a Clara Savelli? Ai, que difícil fazer essa pergunta. É uma crise existencial, não é? Tipo, quem eu sou? Bom, eu sou carioca de nascença, né? Moro em São Paulo há 2 anos, levei o golpe da pandemia. Meu namorado na época, atual esposo, morava aqui, vim passar um tempo aqui no início e fiquei para sempre. Acabei gostando, muito esperto, né? ele. Você vê, tudo planejado. Acabou que a gente adotou um cãozinho, então hoje em dia sou mãe de pet também. Como é o nome dele? Fred, um vira-lata caramelo, que é ceguinho de um olho. Que fofo, então é são os a cara melhores. do Brasil, sim. E então tô aqui, sempre caio lá, né? Minha família tá lá também, então tô sempre passeando aí nessa ponte aérea, na verdade, nesse caminho de carro para levar o cachorro junto. Sou muito fã do Natal, assim, essa época do ano é a minha época favorita. Desde o meu aniversário, que é em outubro pra frente, já começa as comemorações, assim. Então, esse ano eu tô ainda mais feliz que vai ter Copa do Mundo. Então, é tipo... Melhor final do ano. Gente, uma comemoração atrás da outra. Começa a ficar mais quentinho, né? Porque carioca sofre com a temperatura de inverno de São Paulo. Também sou... muito, muito, muito apaixonada por livros jovens, assim, desde jovem. Desde que eu era adolescente. Desde ano passado. Não. Desde que eu era adolescente, que eu sempre li muito, mas quando eu era adolescente eu comecei a mergulhar meio que de vez, né, nesse mundo literário e nunca mais saí. E como que isso aconteceu? Acho que foi de uma forma muito orgânica, assim. Meus pais, eles são os 2 engenheiros, então nunca foi uma coisa super... falado em casa. Eu não os via lendo muito, mas eles sempre leram muito pra mim. Então, desde muito pequena, eles liam pra eu dormir, sabe? Até faziam algumas adaptações quando eles achavam que a história era muito pesada e eu ia ter pesadelo. Aí, em vez de falar, sei lá, a história de não sei lá quantos bruxos, a gente falava magos, sabe? Assim, tipo, tentar então, eles dar uma se abraçaram suavizada. e ficou tudo bem. Exato. Mas a minha mãe lia assim, tipo, Volta ao Mundo em 80 Dias, Robinson Crusoe, umas coisas bem legais, assim. E aí eu acho que muito surgiu daí, e aí eles sempre me levavam nas feiras literárias, tudo. Então eu acho que foi uma coisa meio que de berço, apesar de não ser um super hábito deles. Eles leem, mas não tanto quanto eu acabei lendo, né? Então foi muito orgânico dessa forma. E na minha adolescência, sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Aquela mais quietinha e tal, e aí eu ficava
viajando e criando novos mundos dentro da literatura. Então, eu engoli os livros, assim. Os meus colegas de sala no colégio falavam, mas você desistiu do livro que você estava lendo? Eu falo, não, gente, já acabei esse. Esse é o próximo, meu querido. É mais de um por semana aqui a produção. E naquela época não se publicavam, né? Não tinham também essas plataformas digitais que a gente tem hoje. Não se publicava tantos livros como se publica hoje. Então, era difícil ter acesso a conteúdo novo, né? Livros novos, assim. A gente demorava muito para ter lançamento. Não tinha literatura nacional tão ativa quanto a gente tem hoje. Então, assim, acho que a gente cresceu muito como mercado, e graças a Deus, porque agora os jovens de hoje em dia têm acesso a muito mais conteúdo e coisas muito melhores, inclusive, do que eu tinha na época. E como que foi essa transição de leitora apaixonada por livros? Quero escrever. Querer escrever sempre foi, assim, parte de mim. Eu não sei dizer quando começou, porque parece que sempre teve, sabe? Todas as minhas lembranças já envolvem meu desejo de ser escritora. Então, eu lembro que quando eu era criança me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, era isso que eu respondia. E aí os adultos olhavam com uma cara de, mas o que além disso que você quer? Porque só escritora é difícil. E eu demorei um pouco para entender por quê, né? Hoje eu entendo a preocupação. Mas eu fazia, né, desenhos no colégio de qual é a sua profissão? E eu desenhei eu lá, sentada numa mesa, escrevendo com uma pilha de livros assim do lado. E aí, no dia que eu lancei meu primeiro livro independente, minha família me deu esse desenho enquadrado, né, num quadrinho. E tá na minha parede até hoje. Você lançou seu primeiro livro quando? Meu primeiro livro em formato físico, independente, foi em 2014. E nessa época você já estava na faculdade? Já tinha terminado uma faculdade. E aí, como que foi? Porque você é formada em Direito. Nossa, sim. E sempre viu, assim, os livros como uma segunda profissão. Ao contrário. O que aconteceu? Conta pra gente. Eu sempre vi os livros como minha grande meta de vida, assim. Tipo, pra mim é isso que faz sentido. Só que, bom, não pagam muitos boletos, né? Pelo menos não no início da carreira, não até você ser consolidada, não no momento que eu tô hoje, por exemplo, ainda. Então, eu fui procurar outras graduações, porque não existe faculdade de escritor, né? Assim, e nem tem que existir também. É uma coisa muito orgânica, né? Mas eu fui procurar alguma outra carreira que eu me identificasse ainda que minimamente. E aí, como boa libriana, falei... Na época, o vestibular não era unificado, né? Então, tinha uma prova para cada universidade. E aí, eu fui botando uma carreira em cada universidade. Falei, aqui eu vou prestar Direito, aqui eu vou prestar RI, aqui eu vou prestar Turismo, aqui eu vou prestar Jornalismo, e onde eu passar, eu vou. Boa forma de escolher, eu adorei. Eu quase jogo um dado, né? Assim, bem nisso. Aí passei mais de uma e, de qualquer maneira, eu tive que escolher. E aí não escolhi muito bem, não, porque eu falei, eu vou começar uma. E aí eu tinha passado pro primeiro semestre de RI e pro segundo semestre de Direito. Eu falei, vou fazer um semestre de Relações Internacionais. Pode falar que é em casa e escutando você também falando assim. Eu fiz o primeiro semestre e falei, vou trancar e aí eu faço o segundo de Direito. Só que nesse processo, é muito engraçado, inclusive, contar isso, porque nesse processo conheci uma pessoa, um rapazinho, que estava na mesma sala que eu e que estava esperando o resultado de Direito para o segundo semestre. E ele falou, não, eu vou fazer as duas ao mesmo tempo. E eu falei, que é isso? Isso nunca tinha sido uma possibilidade pra mim, sabe? Aí já é difícil escolher, aí tem mais uma opção, você fala, olha... Eu falei, doido. Eu olhei e falei, doido, né? Aí depois eu fiquei com aquilo na cabeça pensando... Também quero. Será assim? Aí saiu o resultado, passei, sei lá, estou chutando uma posição em 20º e ele passou em 21º. Então a gente estava na mesma sala nas duas faculdades. Conclusão da história, meu marido. Isso é muito bom! Gente, eu amei! O melhor plot twist. Isso dá muito um livro, por favor, escreve. É o tipo de coisa que se acontece na ficção, você lê e fala, isso é super inverossímil. Quais são as certeza. chances disso acontecer? Aconteceu, eu tenho várias histórias assim na minha vida. E a gente fez as duas faculdades ao mesmo tempo, se formou junto e tal. Então, em 2014, eu já tinha me formado em Relações Internacionais e estava no último ano de Direito. E aí foi engraçado, né? Porque o pessoal acompanhou minha saga, assim. Quando eu assinei o contrato para publicar esse primeiro livro, era uma editora independente e tudo, e foi em 2010. Então, demorou 4 anos para o livro sair. Então, desde 2010, que foi quando eu comecei a faculdade, eu já estava falando disso, todo mundo sabia. Então, todo mundo foi, sabe? Meus colegas de faculdade, meus colegas de escola, enfim. Todo mundo estava acompanhando essa jornada. E aí, como que foi? Terminar os cursos e levar a escrita de forma paralela? Como que você foi
mediando esses pratinhos, assim? É muito difícil, né? Acho que esse é o maior desafio do escritor nacional, assim, que não é ainda remunerado pelo que faz, né? Da forma como a gente precisaria para pagar os boletos só com o livro. Conseguir colocar todos os pratinhos sem deixar nenhum quebrar. Então, na época da faculdade, consegui me formar, fazer o trabalho de conclusão, tudo, e ao mesmo tempo continuar escrevendo, publicando online, etc. E do outro lado, hoje em dia também, né? Até eu faço doutorado, né? Eu sou doutoranda em ética e filosofia política e mestre. É muito chique, gente. Muito doutoranda. Eu fiz uma faculdade, eu saí correndo, gente. Mas às vezes eu me questiono o que eu tô fazendo da minha vida. Mas vamos deixar pra lá, entendeu? Essa crise existencial. Mas faço o doutorado, tenho vida de casa, né? Tem que cuidar do cachorro. Imagina quem tem uma família, né? Filhos, etc. Então, assim, é difícil, às vezes o prato cai. E normalmente o prato que cai é o prato da escrita, porque no final do dia é o que edifica a minha alma, mas impacta menos nas minhas finanças. E a gente vive num mundo que eu não posso atrasar um boleto. Mas a minha alma pode ficar um pouquinho para trás. Só que quando você vai deixando ela para trás por muito tempo, você entra num buraco negro de tristeza, sabe? Assim, e para sair depois. Gente, vocês têm noção do como foi? Gente, assim, não imagino. É surreal. Ouvir você falar sobre essa vida acadêmica, eu já falei, socorro. E a importância também da gente entender hoje como é o mercado nacional literário, né? A gente está crescendo e estamos vendo mais nomes sendo publicados e conseguindo lugares em destaque em grandes editoras ou em plataformas digitais, mas ainda assim não é o ideal e o necessário para que a gente possa sobreviver só da escrita. Sim. Eu acho muito legal que a gente consegue contar nos dedos de uma mão os autores nacionais que hoje vivem só disso. Sim. É a maioria, e a gente está tendo uma temporada que tá falando muito sobre isso, equilibrando milhares de coisas. Então, várias funções, vários estudos, revisão de texto, leitura sensível, leitura crítica, tradução, muitas coisas, e ao mesmo tempo a escrita. E nem sempre a escrita é o que a gente consegue priorizar. Então, Exato. tem aquela coisa, né, que a pessoa idealiza e romantiza, de, meu sonho é escrever, em um momento ideal da minha vida eu vou conseguir me dedicar a isso. Infelizmente, não. Infelizmente, vai ser sempre assim. Você sempre vai ter que encaixar a escrita em inúmeros momentos da sua vida, assim, né? Em brechas da sua vida. A não ser que você ganhe na loteria. Se fosse o seu caso, meu Pix. Vai estar aqui na descrição, né? E eu queria muito ver com você, porque tem todo esse lado, né? Você tem uma vida acadêmica, que eu imagino que seja, assim, pesada, né? Enfim, tem leituras muito específicas. É toda uma linguagem que é muito diferente e muito distante das pessoas, né? A linguagem utilizada na academia e os textos, assim, é uma coisa muito diferente e, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, né? Você escreve com uma linguagem muito jovem, para um público jovem. Como que é para conciliar? A gente pergunta muito de conciliar rotina, mas agora eu quero saber conciliar maneiras de escrever, conciliar linguagens. Como que é, né, mesclar essas duas coisas? Eu não sei se você utiliza o que você aprende em uma na outra, não sei como que funciona essa relação. Mas eu já coisas tão imagino duas diferentes. versões, sabe? A Clara estudando direito, e o mestrado, e o doutorado, e a Clara é escritora. Né? Porque Sim. parece que, não é? É Muito. difícil você conseguir na mente você unir as duas coisas, mas é muito legal, porque a gente é muito mais do que uma coisa só. Sim. Muito. É difícil também, porque quando você está muito envolvido já na escrita acadêmica, por exemplo, para você virar a chave de volta para a literária demora um pouco. Mas uma coisa que eu tento é me afastar um pouco dessa percepção de que a linguagem acadêmica ela não é inclusiva e ela é muito difícil. E se você não é da área, você não vai entender, sabe? Então, tudo que eu já produzi, minha monografia, trabalho de conclusão, minha dissertação de mestrado, eu passei pelo público comum, abre fecha aspas. Dei para os meus pais, que são engenheiros, dei para minha irmã, que era estudante. Falei, leia para isso, o que você acha? O que você não entendeu? Que palavra não faz sentido para você, assim? Porque eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter, assim, do elitismo da academia, sabe? E até do próprio direito, fazendo um parêntese anterior, que é a juridiquês, né? A gente
Pelo amor de Deus, pra que isso, sabe? Eu tenho que fazer tradução das coisas que estão Você escritas vai na ler um Constituição. contrato, você não entende nada. Exato. Eu falo, então, tá, assim. o que significa? Eu tô vendendo minha alma. É isso. E às vezes tá, né? No mercado literário, então a gente vende alma beça. Eu amo que eu, adulta, fechando o contrato. Mãe, você pode ler pra mim e falar o que tá escrito? Porque eu não tô Tá entendendo. certíssima, tem que mandar mesmo. Mas é muito louco, né? Porque era pra ser uma coisa, assim, né? Por exemplo, eu sou graduada, tenho Sim. né, leio muito e eu não consigo entender. Então, assim, imagina quem não tem nem esse contato com a leitura, assim, zero contato com a leitura. Não entende. Então, Nada. assim, é muito louco isso. É, por isso que tem tanta gente que cai na enfurada, assim, e que é realmente prejudicada por gente mal intencionada. Mas essa é uma coisa que eu tento ativamente, tanto transformar minhas produções acadêmicas em coisas mais acessíveis, assim, que sejam fáceis de ler e que sejam interessantes, né, para o grande público também. Então, apesar desse viés muito acadêmico, tudo que eu escrevi na vida foi sobre literatura. Então, meu trabalho de conclusão de curso foi usar a literatura para o desenvolvimento. Minha monografia de direito foi sobre uma análise da representação do direito dentro de 2 obras literárias. Minha monografia foi, minha tese, né, de mestrado, minha dissertação, foi estudando a nossa ética impactando a nossa reação à ficção. E agora, no doutorado, eu estou estudando o uso da inteligência artificial para produzir livros. Então... Tô muito Eu impactada. tô sentindo o impacto, assim. Eu tô sentindo, isso é muito Mas é muito legal, incrível. porque significa que os livros conseguem e cabem em várias instâncias dentro da nossa Todas. vida. Sim. E aí, você está escrevendo, produzindo ali, né, seus trabalhos acadêmicos, virou a chavinha e os seus livros. Como é, assim, porque não é só adequar no sentido de tornar mais comum a leitura fluida, mas também a linguagem, porque, né, levando em consideração que você escreve há mais de 15 anos, você também precisa se adequar na linguagem para esse público, porque o público jovem que lia os seus primeiros Sim, livros adulto, né? cresceu! E hoje o público jovem que pode, né, se interessar pela sua literatura é diferente. Como Sim. se adequar a isso? Nossa, esse é outro desafio, assim. É engraçado demais quando eu encontro leitor, assim, em feira e tal. E aí eu falo, esse aqui é meu marido, esse aqui é meu filho. E eu fico, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. O peso da idade começa a alongar, assim, né? Ver como é que tá o negócio. Gente, é muito surreal, porque a sensação que eu tenho é que não passou tanto tempo assim, sabe? Eu acho que talvez porque tô sempre muito imersa nesse mundo jovem e tudo. Mas, de fato, assim, é difícil. Eu tenho que estar sempre... Antes eu usava minha irmã como ponte, porque ela é 9 anos mais nova do que eu, né? Entendi. Aí eu, o que estão falando aí? Com Essa gíria tá gírias sendo do usada momento? ainda? Exato, ainda fala paquera. Mas agora não dá, que ela também já tem 20 e tantos. Então, agora eu denunciei um pouco a minha idade. Mas agora eu tento ficar, tipo, ativa nas redes sociais, sabe? Você usa bastante o TikTok? Tô tentando começar com Eu mais sempre vejo frequência seus agora. Inclusive, postei há pouco tempo sobre o Natal, entendeu? It's time. Chama Mariah Carey. Amo muito. Eu te vejo muito no Twitter. Sempre Eu sou reclamando da muito vida. rata do... Eu amo, gente, o Twitter é Mas um você universo gosta à parte. bastante do Twitter, Eu né? amo muito. E eu gosto que eu fico no do Esquilo. E assim, todo mundo tá lá porque a gente segue sempre que tem algum tipo de contato, né? E aí eu adoro, porque eu vejo as fofocas literárias, eu vejo tudo assim, eu fico, gente, isso aqui é muito bom. E aí eu perco horas, eu tenho que me controlar, colocar ali o bloqueador mesmo, pra não ter uma hora que eu falo, chega, já deu. Mas eu amo muito acompanhar, é muito legal. E as redes, elas dão essa proximidade, né, com o público, não só de linguagem, né? Que eu Mas acho pra que isso você deve conhecer ser o público, entender... o que eles Pera, querem saber, o que eles Sim. querem ler, como que é essa relação com eles. Não, esse é um diferencial enorme dessa geração de agora pra minha, né? Que os autores eram todos internacionais quando estavam vivos, né? Porque a gente... É um bom detalhe. Estavam vivos. Ou então era a literatura clássica brasileira, que também já estava basicamente todo mundo morto, né? Então, bom tempo. é verdade. Então, o contato com o autor era zero. E hoje você pode mandar uma DM ali, um e-mail para algum autor que você gostou da história e falar, olha, essa história me impactou da maneira XYZ. E isso é super importante, inclusive, se vocês puderem sempre fazer isso, porque tem dias que a gente fica muito desmotivado. Os pratinhos estão caindo, né? Tá tudo fazendo uma bagunça. Você fala, gente, será que um dia eu vou conseguir pagar algum boleto, pelo amor de Deus? E aí a gente recebe uma mensagem dessa e tudo faz sentido de novo, sabe? Porque no final do dia a literatura é por amor.
Sabe, a gente faz brinca, né? Medicina por amor, não sei o quê, mas é literatura por amor. É por amor, porque se fosse por dinheiro, ninguém tava fazendo isso. Amei. A segunda fala mais real aqui. Muito real. E é muito legal, né, a gente ter esse olhar mesmo, assim, de... Porque as pessoas acham, Letícia, de verdade, que o livro tá ali, né, que nem a Clara tem um contrato com uma grande editora, tem várias histórias publicadas, olha pra ela e fala, nossa, ricaça, milionária, entendeu? Tá chovendo dinheiro. Milhões na conta. Milhões, entende? E às vezes até perde o sentido do valor do livro em si. A pessoa pega aquele livro ali, né, na Bienal e vem conversar com você e não entende que não é o preço, ai, tá caro, ou ai, não sabe, não é o valor monetário, é tudo que você entregou e você deixou de fazer para que aquele livro... Exato. Todas as escolhas difíceis. Ele é muito mais caro, né, nesse sentido. Sim, esse era o ponto, sabe? Assim, as noites sem dormir, os eventos que não vai, os momentos perdidos com a família. Sim, nossa, gente. É meio deprê, mas é verdade. Mas é um sacrifício que a gente tá disposto a fazer Porque e a gente não tá ama. reclamando, assim. Porque, gente, quando eu escrevi As Férias da Minha Vida, né, que é esse meu livro publicado pela Intrínseca, foi uma história muito doida, foi assim. Eu tinha um outro livro online que fez muito sucesso, a gente fez uma campanha pela publicação dele, as editoras me notaram pela primeira vez na vida, os leitores, né, mobilizaram, entramos no Trend Topics do Twitter, uma confusão. Aí a minha agente falou, olha, eles gostaram, as editoras analisaram, gostaram do livro, mas elas querem ver um original, uma coisa que nunca foi publicada em lugar nenhum. Eu não tinha nada pronto. Mas elas querem ver. Aí tem um prazo, tá? Eu não sei, agora eu acho que já foi pressão da minha gente, mas ela falou, ó, tem um mês pra dar. Eu falei, cara, não tem uma linha escrita de nada. Você é a Alba também, né? É a Guta. É a Guta. Não, aquelas duas ali, É, ó. o mesmo nível. Como? Aí eu falei, pode deixar. Vou ter pronto. Não duvide. Conclusão. Virei lá várias noites, tomei muitos cafés, fiz, escrevi a história em 20 dias. Uau. Foi para análise, foi aprovada em mais de uma editora, escolhi publicar pela Intrínseca. Cara, o que eu não sacrifiquei nesses 20 dias, sabe? Eu vivi em prol dessa história, porque eu vi uma janela de oportunidade que eu estava esperando a minha vida inteira. E eu falei, eu não posso deixar essa janela fechar. Eu preciso passar pra dentro antes dela fechar. Então fui. E assim, sacrifiquei. Minha mãe ficava preocupada, né? Porque eu ainda morava com ela. Você tá bem? Você não almoçou ainda, são 5 da tarde. Aí eu, não, só mais esse capítulo, sabe? Não fala comigo. E assim, faria tudo de novo. Porque é isso, sabe? É quando a gente consegue. É tão difícil, né? O mercado é tão árido, assim, quando a gente vê uma fonte, é tipo, vou investir tudo que eu tenho aqui, porque vai dar certo. E por isso é muito importante também a gente estar nessa conversa aqui, vocês abrirem essa oportunidade pra gente vir falar das nossas histórias, das nossas vivências. É muito bom ter espaço para o autor nacional. Clara, qual foi a maior dificuldade, maior, assim, de todas, na sua carreira como escritora? E a maior conquista, assim? Tipo, eu quero saber os dois opostos completos. Ai, meu Deus. Pra quem tá escutando e quem tá assistindo, conseguir quantificar, sabe? Sim. Olha, eu tive alguns altos e baixos, assim. Eu acho que um dos primeiros que mais me baqueou foi esse tombo do primeiro contrato, né? Assim, quando eu comecei a escrever online, eu escrevi uma afinada rede social, Deus a tenha. E quando ela faleceu, eu não tive mais contato com os meus leitores que estavam lá. Tipo, cada um migrou para um lado, né? E tudo. Tudo bem. Cada um migrou para um lado. E do momento que eu assinei o contrato, que foi lá em 2009, 2010, do momento que ele foi publicado em 2014, foi exatamente o período da morte. Né, Morte aí, eu da rede social. E eu não tinha como avisar que o livro estava publicado. Então, assim, foi um grande baque para mim ir para a assinatura do contrato achando que tudo ia ser muito mágico, porque eu escrevi o livro online querendo testar minha capacidade como escritora, não já pensando em publicá-lo, sabe? Só queria ver como é que... Se as pessoas iam gostar do que eu estava escrevendo, se realmente tinha algum tipo de talento ou se eu estava doida, sabe? E eu tinha muita vergonha de mostrar para minha família, então eu resolvi ir pra versão online por causa disso, porque o anonimato ali da internet me garantia. Você escreveu seu nome? Usou seu nome? Usei. Tá. Mas era uma comunidade fechada, eu só autorizava. Alguns pseudonímos aqui também. Usei meu nome. Mas eu só aceitava entrar na comunidade quem eu queria. Então, as minhas amigas pediam, não entravam. Ficavam penduradas lá.
Só vale quem eu não conheço pessoalmente. Exato, E é exatamente. isso, eu que mando aqui. Esse é o critério. Nossa, e quando os crushes da escola descobriam a comunidade? Ah, você escreve... Não sou eu. Não sei o quê. Tem outras Clarissa não. Velli por aí. Não, mas sou tá eu. lá que é sua. Não é, Não, é um fake meu que criaram, olha só. Usaram meu nome, que absurdo. Jamais. Então, enfim, eu fui publicar por querer me testar, acabei sendo notada por uma pequena editora que me chamou para publicar. Então, foi tipo, caraca, eu não tava esperando nada. Uau, ápice, você publicada. Demorou 4 anos, ninguém me responde os e-mails, eu vou ter que pagar a publicação. Sabe? Tipo, dá uma ladeira abaixo, tal qual o título de Amy Oliveira. Amei essa conexão. Livro que é o clube. Pode? Livro que é o escolhido de dezembro do clube Meu de leitura do Esquilo Que, inclusive, com a Nassi. Tem o quê? Blurb meu também. Então, Isso. Maravilhoso. eu sou gente. suspeita pra Adorei falar essa bem. conexão, tá vendo tudo? Mas aí, então, foi, tipo, um baque muito grande, assim. E depois que o livro, de fato, foi publicado, eu comprei toda a edição, fiz vaquinha na família inteira e chegou na minha casa. Aí minha mãe olhando, assim, várias caixas, 300 livros, ela... O que a gente vai fazer com isso? Eu não sei. Porque eu já tinha pedido dinheiro pra minha família inteira, emprestado pra poder pagar a compra. Então, não podia nem vender pra eles, né? É porque naquela época você assinava o contrato. O seu foi misto ou foi o integral? Então, originalmente, eles tinham falado que iam bancar tudo. Tá. Aí Pra quem não sabe, você assina o contrato com a editora e ela banca a publicação do seu livro Isso. físico. Ela aposta em você, né? Faz um Isso. investimento e depois ela reverte esse dinheiro usado na impressão do livro pra, né, ganhar o lucro Ela se dela. remunera pela venda e te dá pro autor um percentual relativo aos direitos autorais dele, que normalmente é 10%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do contrato. Mas teve algumas editoras que começaram a fazer um sistema misto, que você pagava metade disso e o restante a editora bancava. Que na época, eu lembro que era tipo o preço de um carro popular. Era Gente, caríssimo. sem Era assim, noção. muito caro. E aí, no seu caso, você teve que bancar tudo. Tudo. Então, e sendo Literalmente investindo no próprio que, trabalho. gente, sendo que a promessa original era que eles iam bancar tudo. Então foi um baque muito forte. Pra quem não achava, nem tava pensando em publicar, de repente vou publicar, de repente tô falida e eu não sei o que fazer com esses livros, sou tímida, o que eu vou fazer? E aí eu tive que me reinventar, assim, de bater em porta de escola, porta de evento, falando, com licença, você tem um momento pra ouvir a palavra do meu livro? E foi bom, assim, foi uma experiência de crescimento pessoal mesmo, mas foi um período muito difícil de interiorizar, assim, e não, agora vai. E da mesma forma, eu já vou falar das coisas boas, Calma. mas só um complemento, esse período da pandemia foi muito difícil pra mim. Esse período de isolamento, de falta de contato com os leitores, etc, sabe? Acho que todo mundo sofreu os impactos e os baques. Mas... Criatividade já era, né? Gente, não tem com que vibe, né? Você olhar pro mundo lá fora e falar, tá tudo acabando. É isso, então. É assim que a minha geração acaba. Vamos todos morrer agora. Exato. Era sentimento. E eu sempre fui muito alimentada por esse contato com os leitores, participar de feira, é uma coisa que eu amo, sabe? E eu comecei a achar que ninguém gostava de mim, ninguém lia meus livros, que eu era uma completa fracassada, sabe? Eu entrei num buraco, assim, que quando a gente voltou com a Bienal, que eu falei, caraca... Calma aí. Não é assim, então. Tem gente querendo me ver, tem gente querendo... O livro ficou nos mais vendidos do stand de alguns dias, sabe? Então, esse contato que a gente perdeu com o isolamento doeu muito. Foi um processo muito difícil para mim e escrevi muito pouco nesse período. Então, graças a Deus, a gente tá voltando aí com os contatos. E aí eu quero só reforçar a mensagem de mandar DM pros seus autores favoritos. Porque a gente Cola no precisa. contatinho, né? Gente, Manda uma por mensagem, favor, faz por uma favor. resenha legal, Por avalia favor. nas redes, indica pros amigos. Exato. Faz uma dancinha no TikTok Olha, indicando a tudo. música. Indicando com uma música legal o livro. Por favor, isso é muito importante. Mas aí, falando das coisas muito boas, né? O lado positivo. Agora o lado só nós vamos falar positivo mais da dessas escrita. coisas. Vamos sorrir de novo. Luz. Claro que eu acho que o ápice foi quando eu recebi a ligação da minha agente dizendo que uma editora queria publicar meu livro. 2? Não, mas primeiro foi uma. Ah, tá. Aí eu já fiquei assim, Eu já né? imagino a Libriana, tem 2 te querendo. E Nossa. agora? Qual será? Eu lembro que eu tava assim, perto da parede, eu fui escorregando pela parede, assim, sabe? Tipo, Ai, não foi- bem filme, né? De romântica. Gente, minha perna não funcionou, assim. Ela falou, vamos derreter, agora a gente vai ficar mole. E aí foi muito surreal. E logo, assim, no dia seguinte, veio a outra proposta. E aí era feriado, assim, tipo, foi, sei lá, uma quarta-feira era feriado, assim.
E eu falei, eu tenho o tempo do feriado pra decidir. E eu lembro que nesse período eu ficava rindo e chorando, sabe? Assim, tipo, ai meu Deus, eu não acredito. Aí 10 minutos eu pensei, ai meu Deus, eu não acredito. Ai, não, tô muito feliz. Ai meu Deus do céu, finalmente, sabe? Porque é muito doido, né? É uma coisa que a gente sonha a vida inteira, né? Quando eu queria ser escritora, eu queria pensar, né, no livro lá na livraria, digital, sabe? Em audiobook, essas coisas. Então, ver a consolidação disso. Hoje a gente ainda tá cada vez menos, mas a gente ainda atrela muito o sucesso literário a ser publicado por uma grande editora, né? Hoje eu acho que a gente tem mitigado bastante isso com essas plataformas digitais de publicação. Sim. Ainda mais vendo que várias adaptações estão surgindo, vários livros estão sendo, encontrando em outros formatos públicos e tendo começado e só estando, né, em formato digital. Sim. Então a gente vê histórias que são digitais, que não estão na livraria, que nem não estão em formato tradicional, que estão sendo adaptadas no Netflix, HBO, que estão alcançando Sim. mais e mais e mais pessoas. Então, acho que a gente entende hoje que a internet tem um poder e um público muito maior. Então, você estar na internet, você ser lido, é grandioso. Total. E eu acho que foi ela que revolucionou, né? O mercado literário, assim, daquela época que eu contei no início, que eu chegava e não tinha publicação nacional, tinha pouquíssimo internacional, demorava muito para traduzir, etc. Para hoje, grande parte aí foi a literatura nacional nas mídias digitais, que mostrou que a gente tem público, que a gente carrega leitor, que a gente é capaz de angariar aí milhões de leituras online, e que fez as editoras tradicionais pararem e pensarem, opa, talvez eu queira apostar nisso aqui, porque é muito mais barato publicar um autor nacional, diga-se de passagem, porque você não tem que pagar direito em dólar nem tradução. Então, assim, é muito mais barato contratar um de nós, ou seja, editoras. E para evento, a gente está aqui, ó, não precisa trazer. Falar o dia todos os dias, sabe? Tipo, eu, no meu caso, usando um arquinho ridículo na cabeça ainda. Que eu amei. E é muito legal você falar isso, porque, assim, dentro do Esquilo, uma coisa que eu percebi, assim, trabalhando nas redes sociais, é que engaja demais. Falar de autor nacional E engaja pode falar. muito. Você começou a ler mais autor nacional por causa do Esquilo, né? Muito. Eu já lia antes, mas não na mesma proporção. Até emocionei. Não na mesma proporção. De longe, assim, esse livro, eu li mais do que geralmente eu leio, hein? Foram 30 e poucos. Esse mês ou esse ano? Não. Esse mês eu estaria morta. Eu estaria desmaiada nesse chão. Nesse ano. Eu falei, gente, Esquilo, calma. Quantas jornadas de trabalho a Letícia tá fazendo? Não, foram uns... Eu não lembro agora. Eu anoto todas as minhas leituras. Foram 30 e pouquinhas. Nossa, eu gosto bastante. E, assim, a maioria nacional. A maioria de longe. Acho que, assim... Deve ser 70% nacional. Eu vou fazer essa conta no final do ano. E quão legal é, assim, eu chorei lendo o livro nacional. Eu ri muito, eu gargalhava, juro, assim. Nossa, eu li o livro do Juan. Por causa do podcast, eu ria tanto, gente. Teve uma hora que eu larga... assim, e daqui a pouco eu tava chorando. Sabe, essa coisa... Montanha-russa de emoções. Muito. E é muito legal porque, de fato, você se vê. É uma coisa que a gente até conversou, né? Muito do sobrenome e dos lugares. E aí eu já comecei a pensar, gente, imagina uma história aqui em Praia Grande, na Farofada, que é onde eu moro, sabe? É muito legal você olhar, né, em volta e você perceber que todo lugar dá uma história incrível. E que a gente tem muita gente pra contar a história incrível. O quão importante é a gente olhar, ler e enaltecer. E é muito legal, porque falar de vocês nas redes sociais, especialmente no meu queridinho Twitter, as pessoas engajam mesmo. Sim. Comenta e marca o autor e fala, eu amo tanto, maravilhoso, tudo pra mim. Então, assim, engaja, sabe? Engaja de verdade. E é muito legal, assim... Acho que é um espaço incrível. E conversa muito com as pessoas, né? Porque, assim... eu sou um pouquinho mais nova, mas quando eu estava na adolescência, eu também só lia livros de fora. Assim, a autora que eu li na adolescência era a Meg Cabot. É a minha autora favorita, tô bem conhecida. E eu ia até te perguntar isso, assim, quais eram as suas referências na época, né, que você ali começou a ler, né, jovenzinha, meu Deus, eu amo muito isso aqui. E hoje, né, como autora publicada, sabe? Como dentro desse universo, com tantos contatos,
quais são suas referências, né? Se isso mudou ao longo do tempo, se a sua leitura também foi transformada por estar nesse universo. Com certeza. Eu acho que é super legal isso que você falou de ter a ambientação no Brasil, assim, porque é uma coisa que até a gente, como autor, no início começou fazendo fora. Então, justamente porque eu era muito influenciada por uma literatura que eu lia, que era majoritariamente do eixo Estados Unidos e Europa, mais Estados Unidos do que qualquer outra coisa. Minhas histórias no início se passavam no New York. Tinham a Julie e o Arthur e o David, sabe? Nunca tinha nem pisado em Nova York. Fiz toda a pesquisa por blogs de turismo. Você tem noção? Não tinha nem Google Maps na época. Eu entrava no blog de turismo, seguia lá e descrevia as coisas. Muitos anos depois eu fui a Nova York e fiquei, ai meu Deus, olha só essas coisas que eu escrevi. Mas assim, era muito doido, né? Porque a gente é condicionado a reproduzir, de certa forma, o que a gente consome. E o que a gente consumia era literatura estrangeira, filme estrangeiro, série estrangeira, no máximo música brasileira, sabe? Assim, então era... E olha lá. E olha lá. Ainda era criticado, né? Porque a música brasileira é ruim. Sandy Júnior. Para de falar de Sandy Júnior. Gente, pelo amor de Deus. Aqui é proibido falar mal de Sandy Júnior. Por favor, É isso. Então, foi um movimento para mim também, né? E não era porque eu não queria falar sobre o Brasil, mas era porque eu não concebia que essa era uma possibilidade, sabe? Então, é bem legal que hoje a gente tem histórias ambientadas em território brasileiro com personagens brasileiros, porque não era nem o caso de ser uma brasileira morando nos Estados Unidos, a minha história era uma americana, sabe? E na época que você começou a ler, era a Meg Cabot. Quem mais, assim, que eram suas referências? Meg Cabot é a rainha da minha vida, né? Eu tenho todos os livros dela. Quando ela veio pro Brasil, eu fui pra fila 5 da manhã pra autografar. Iria de novo. Mas espero que a editora dela me convide dessa vez. Que ela quer mediar a conversa. Gente, eu tenho muito conteúdo pra falar. Mas eu sou muito, muito fã mesmo. Então, sempre foi uma grande referência. E ela era o grande nome da literatura jovem, né? Nessa época, assim. E também puxando a sardinha, adulta também, porque ela era uma das poucas que escrevia romance de época. É verdade. Eu amava ela, mas porque ela escrevia romance de época. Ela Patrícia Cabot. ela usava pseudônimo. Eu jurava que ela tinha uma irmã. Jurava. Coitada. Eu demorei pra entender o que tava rolando. E é uma coisa da avó dela, né? Não, que ela e ficava... É legal. E é legal porque diferencia o público, né? Tipo, um adolescente desavisado não vai comprar desavisado, entendeu? Sim. Vai saber que são a mesma autora, mas de vieses diferentes. Então, com certeza, ela foi muito, muito grande, assim, no meu impacto como escritora e como pessoa. De certa forma, os livros dela me moldaram. A Mia, de Diário da Princesa, eu comecei a ler com, 13 anos e no último livro ela estava se formando no colégio e eu estava me formando no colégio. Então, é uma história que muita gente não gosta, mas aqui também não pode falar mal. Mas eu tenho um carinho enorme, porque eu cresci com aquilo, né? Eu cresci com aquela jornada daquela personagem, uma personagem muito querida para mim. E olha, só um comentário bem rápido. Ela me inspirou a ser vegetariana. Só uma adendo. Eu também sou vegetariana. Mentira! Olha, tudo por causa da Mia. Livros transformando pessoas. Gente, todo o ativismo dela do Greenpeace. Mia, nossa, eu queria pessoa. muito. Minha meta, eu via a galera do Greenpeace na minha cidade, eu ficava assim, isso aí. Na minha cidade não, né? Próxima. Eu ficava, nossa, pode falar comigo, vem conversar comigo. Eu escuto você. Era ótimo. Vamos salvar, sim, todas as baleias. Todos os animais merecem respeito. Eu era muito essa pessoa. Nossa, mas é 100%. Então, assim, não tem como. Pra mim é número 1 absoluto. Top do assim. top do Sim. top. E na época eu li assim, romancinhos esporádicos. Então, um dos meus livros favoritos não tem mais publicação não tem no Brasil, menino. Que é 3 Metros Acima do Céu. Que agora a gente tem várias adaptações, né? A gente tem série, tem filme em italiano, tem filme em espanhol. Mas é do Federico Motti. Ele tem outros livros publicados aqui no Brasil. Nossa, ele fez muito sucesso nessa época. Sim. Mas esse livro viralizou de uma maneira, né? Ali no início, no final dos anos 2000. E eu amei, assim, ainda é um dos meus livros favoritos. E eu acho que ele escreve de uma maneira magnífica, assim, porque ele escreve prosa, né? Mas de uma forma poética, assim. Então nossa, quando eu era adolescente, eu falava, nossa, quero escrever que nem ele. Conclusão, eu escrevo que nem a Meg Cabot, né? Várias meme, umas coisas assim, mas tudo bem. Mas assim, tudo bem, também amo, é a minha autora favorita. Mas os dois foram por muito tempo, assim... Eu falo que a minha autora favorita é a Meg Cabot, mas que meu livro favorito é 3 Metros Acima do Céu, sabe? Porque foi muito impactante na minha existência.
Na época tinha alguns outros que faziam muito sucesso, tipo Soul Love, não sei se você lembra. Sim, Você lembra disso? fez muito sucesso esse Também livro. era muito legal, a história é muito boa. Hoje a gente entende que tem algumas problemáticas várias. ali. Não, um 3 livro muito... metros, gente. São livros mais antigos, né? E tem algumas coisas intrínsecas que são preconceituosas e que Total. hoje nós entendemos. Mas na época ele trouxe diálogos, né? Super importantes, né? Assim, pro recorte temporal que a gente vivia, e 3 metros acima do céu é super problemático. E eu tenho plena consciência disso, mas não... Existe um fator emocional envolvido muito, muito forte. E existe o mérito dele ser muito bem escrito, assim. Ele é muito bonito de se ler. A própria Meg Cabot tem vários problemas também. Mas aí passaram... desculpa. Não, é que esse Soul Love é engraçado, né? Eu li porque uma bibliotecária veio pra mim e falou, lê, só que eu era muito novinha, assim. Eu li, eu fiquei Assustada. Porque, gente, ela tem noção da minha idade. Eu acho que ela não tem, mas foi muito engraçado. Mas enfim, só um comentário que é muito bom. Mas eu ia falar que passaram anos. Você cresceu. E aí, suas referências mudaram. Hoje, né? Quais são suas leituras de conforto? O que você busca ler? Quem são suas referências? Ou são as mesmas? Como é? Não, a Meg Cabot sempre vai ser, né? Não tem. Tipo assim, leitura de conforto é ela, porque me remete a um período muito bom e é uma pessoa muito boazinha também. Eu quero muito que ela volte. Meg, come to Brazil. Please come to Brazil. Mas hoje eu tenho, assim, um amor, um carinho muito grande por autores nacionais pioneiros, assim, tipo, gente, Thalita Rebouças, o que ela não fez pelo mercado nacional, sabe? Gente... Sim. De subir em mesa pra gritar e falar, olha, esse é meu livro, venham me conhecer, e apresentar a hoje ela tem aí, história. sabe? Tipo, uma carreira de muito sucesso, muitos filmes, muitas adaptações, mas, assim, ela abriu portas que ninguém tinha conseguido abrir antes. Então, eu tenho um carinho enorme pelas histórias dela, porque também mapearam minha adolescência, mas mais do que isso, por ela, pelo tanto que ela fez pela gente. E, ainda nesse recorte temporal mais antigo, Pedro Bandeira. Gente, eu amo o Pedro Bandeira de uma maneira que toda vez que ele tá na Bienal, eu tô lá na fila pra falar com o Pedro Bandeira. Já vi Pedro Bandeira 200 vezes, eu tô lá. Eu e as crianças, né? Eu, as crianças ou as mães das crianças, porque é isso também, né? Eu já poderia ser mãe de um... Já denunciando minha idade de novo, gente, eu tô demais. Fica tranquila, a gente falou de disquete em alguns episódios anteriores, tá tudo bem, claro. Então, beleza. Então, eu amo, assim, ele é um senhor muito querido, muito simpático, muito atencioso com os leitores dele, e as histórias dele também marcaram minha adolescência e minha infância, foram, né, obrigatórias no colégio e tudo, depois eu comprei todos para ler por conta própria. E ele é unânime, assim, né? Muitas gerações pegaram histórias dele e se apaixonaram pela leitura por causa dele. Então, a quantidade de bem que ele fez, assim, pro público leitor é imensurável, na minha opinião. E aí, do ponto de vista mais contemporâneo, né, assim, de pessoas que escrevem da mesma época que eu acabo envolvida com 2 clusters, né, com 2 públicos, assim. O pessoal que é da minha própria agência literária, porque, mal ou bem, a gente tá sempre trocando ideia ali, virou amigo, né? Tá todo mundo junto. Sempre que acompanhando o lançamento, sempre que alguém lança, eu quero comprar, eu quero ler, sabe? Independente, às vezes eu nem leio a sinopse. Eu sei que é fulano que publicou, já comprar na pré-venda, sabe? E é isso. E o outro é o pessoal que escreve o mesmo gênero que eu, que é quem eu leria de qualquer maneira, né? Os livros jovens. Que não necessariamente fazem parte da mesma agência literária que eu. Então, a Aimee Oliveira é a minha melhor amiga. Então, talvez seja um pouco tendencioso falar que gosto muito da literatura dela, mas gosto muito da literatura dela. Inclusive, a gente começou a ficar amiga porque ela passou pelo mesmo perrengue que eu, de ter o contrato assinado na mesma editora que eu. E demorar um tempão, ter que pagar a publicação. A gente fez um lançamento junto, a gente organizou, né? Então tinha a minha família, a família dela, todo mundo, os amigos dela, os meus amigos, e a gente começou a ficar muito amiga desde esse momento. Perrengues unindo. Tá vendo? Era pra ser, claro. Sim, às vezes eu falo, amiga, a gente só vai passar por isso pra ser amiga, entendeu? Claro. Pra se juntar. Era isso que precisava. Mas, então, assim, maravilhosa, assim, uma forma super sensível de contar as histórias, ao mesmo tempo que faz você rir o tempo inteiro. Então, é tipo, meu Deus, também na cara. KKK, muito engraçado, sabe? Então, muito, muito fã mesmo. Larissa Siriani, pra mim, é outra grande referência.
Escreve muito bem. Escreve muito bem sobre temas muito importantes e caminha muito bem entre gêneros, né? Ela começou com fantasia. Já tem romance de época. Publicou um romance Maravilhoso. adolescente, um romance de época, né? Pega lá, de vez em quando, uns contos de Natal dramáticos. Tem uns hot, Tem, com ó. tanquinho na capa. Tem. Gente. Então transita muito bem entre os gêneros. Isso é raro, assim, uma pessoa que tem capacidade de escrever livros bons em tantos gêneros, sabe? Normalmente a gente é muito nichado. Tanto que eu tive muita dificuldade para escrever a história das vilãs e da... É isso que eu queria perguntar. A gente tá chegando ali da parte da escrita. Claro, assim, quando você... Tá, você falou, né, da pandemia. E agora, até vou perguntar, você tá trabalhando numa história nova? Como que tá? Tentando. E aí, assim, é natural pra você vir já uma trama jovem? É onde a sua zona de conforto, é onde você se sente bem pra escrever, flui. Sim. É a minha zona de conforto para ler também. Entendi. Então, assim... É a sua vibe. É a minha vibe. Eu tenho velha, né? Eu ia falar quase que eu falei, mas não falei, é verdade. Mas, assim, não tão jovem mais. Eu já passei da adolescência há alguns aninhos. Mas eu me sinto conectada com esse período da minha vida, porque foi um período muito importante para mim. E eu acho que é um período que define muito quem a gente vai ser quando Com a gente é certeza. adulto. Então, de certa forma, eu mudei algumas coisas, graças a Deus, mas a minha coluna É essencial... sua base, né? é a mesma, sabe? Eu sou, de certa forma, muito parecida com a pessoa que eu era quando eu tinha 18 anos. E eu devo isso muito, eu acho, à literatura que eu consumi. Sabe? As pessoas que eu conheci, os livros que eu li, né? O ambiente que eu cresci. E eu acho que os livros tiveram um papel muito importante. E eu gosto de pensar que eu faço parte desse papel muito importante da vida dos leitores que consomem minha literatura. Então, é sempre 99,9% das vezes que aí surge uma ideia. Eu tenho até outras, assim, engavetadas lá, mas o que eu me sinto mais, assim, motivada a escrever costuma ser uma história jovem. E você falou que você se sente conectada com esse período, então é natural pra você escrever. O que da Clara não pode faltar nessas histórias? Assim, o que é seu, que você derrama nessas obras, às vezes você nem percebe que é só seu, mas que tá lá. Que quem te conhece vai ler e fala, isso aqui é a Clara. Piadas autodepreciativas. Famílias problemáticas, assim, sempre tem. Depois que eu falei, gente, que bom que eu faço terapia. As meninas não costumam ser meio desastradas, né? Aquela coisa... Porque eu sou, né? E eu tenho muita dificuldade, assim, hoje em dia. Ainda tropeço nas coisas de tênis, sabe? Então, empatia pelas pessoas Às vezes o Manu fala assim, você tropeçou aonde? Exato. Eu, então, na minha rasteirinha. Então, mas eu acho que é esse tom engraçado, sabe? Mais leve das histórias, ainda que a maior parte delas trate de temas importantes também. Mas de uma forma mais leve, menos panfleto, digamos assim, né? Mais que você lê e no final você fala, gente, né? Bem que isso aqui é importante mesmo, sabe? Qual que foi o tema mais difícil que você já trabalhou em um livro, assim, que foi complicado, que te fez repensar e falar, será mesmo que eu quero ir por esse caminho? Os dois histórias que eu tive mais dificuldade foram justamente a série das heroínas e a série das vilãs, que vocês podem ouvir aqui no Esquilo. Fez um Aí gancho. Eu pensando, vou falar, mas ela já fez. A convidada já entregou tudo. Porque a primeira, né, que é uma releitura da história da Ariel, que é Eu Estou Aqui, ela trata sobre uma tentativa de estupro, violência contra a mulher, ambiente machista, e foi muito difícil, né? Um tema pesadíssimo. Não é uma literatura jovem, né? Então já foi um desafio partir daí, uma narrativa, né, com vocabulário, com estrutura um pouco diferente da que eu tô acostumada a fazer, então já foi um desafio daí. E eu inventei que eu queria falar sobre isso, né? E na verdade, começa com um homicídio, né? Então, assim... Nossa. Leve! Mas, gente, é muito legal. Tranquilinha. Deixa eu contextualizar. Na verdade, ela reage a uma tentativa de abuso e acaba matando a pessoa sem querer. Tipo, é isso. E é dentro de um ambiente militar. Ela é uma aspirante a marinheira. Ariel, né, gente? Então, assim, foi muito pesado, foi muito difícil. E eu fiquei, gente, não sei se tô pesando no tom, se tô se tratando de forma leviana, sabe? O que eu tô fazendo. Mas, no final, eu gostei muito da história. Ela foi super bem recebida, inclusive.
recebo vários elogios até de um público diferente do meu, né? Tô acostumada a falar com adolescente, às vezes vem uma senhora, sabe? Assim, Uma senhora. mais velha do que eu, já é uma senhora. Eu sou uma senhora, né? Hoje em dia. Eu ia falar, não, ai, ela é uma senhora. Mas eu sou uma senhora, né? Quando eu Que tenho que nada. preencher formulário, tem que falar senhora casada. É um bom ponto. Então foi bem difícil. Mas o de foi férias legal. também, né? Tem uma temática ali que, apesar de ser um livro jovem, Sim. também precisa ter uma delicadeza na Sim. escrita, um cuidado. Talvez tenha sido até mais difícil, porque você está falando para o público jovem sobre um tema também pesado. E aí eu fico, qual é o limite, né? Mas eu acho que esse tema é muito importante falar com a juventude, Com porque certeza. era um tema que não era debatido quando eu era adolescente. Então, eu sempre conto essa história que meu primeiro beijo foi um abuso, assim. Eu fui agarrada à força, não queria beijar aquela pessoa e fui forçada a beijar. E ninguém questionou, era tipo, claro, para de ser um chata, beijo. sabe? O que tem, sabe? Só que aquilo era importante pra mim, né? Eu me quebro, o pezinho tem que levantar, sabe? Então foi muito difícil. E assim, eu não percebi quão difícil tinha sido até muito mais velho quando me dei conta do que de fato tinha acontecido. Então, acho que esse tipo de conversa é muito importante no público jovem, não só, né, com relação ao abuso, mas todos esses outros tópicos. Então, eu, como autora, tento fazer meu papel, né, de falar um pouco sobre essas questões que realmente são mais difíceis, mas que são muito importantes no crescimento ali de cada um e que podem impactar positivamente alguém a enxergar uma situação de outra forma, por exemplo. Eu já escutei muito que literatura jovem é superficial, que não aborda temáticas, que não faz crescer. Teve até uma época em que estava se falando muito sobre O Ódio que Você Semeia, que é um livro que fala sobre racismo e é um livro jovem. E as pessoas falavam, mas como que um livro jovem vai debater temas tão importantes? Como que um livro jovem vai edificar algo? E eu gosto muito de exaltar o quanto a literatura jovem é potente, quanto faz com que a gente enxergue certas coisas, e não só para o público jovem em si, né? Muitos dos livros jovens mais marcantes que eu li, que mais me ensinaram certas coisas, eu já tinha 20 e poucos anos. Então, assim, eu já estava ali, né, sendo um jovem adulto, mas que precisei rever e me moldar e crescer. Um dos vídeos mais famosos do canal, que tem mais de 600 mil visualizações, é sobre livros jovens que todo mundo deveria ler. E naquela época, hoje eu vejo esse vídeo, eu entendo que era porque foram livros que me moldaram e me ajudaram a ver certas temáticas sobre as quais ninguém falava comigo, ninguém conversava, não eram abertamente, olha, se você tem depressão, se você precisa de ajuda, se você precisa falar sobre suicídio, na época não se falava. Então, o livro jovem, ele tem um poder de transformação, de questionamento, de formação grandioso. E é muito valioso, porque a gente vê, por exemplo, os seus livros que são super divertidos, super rápidos, né? Você tem uma narrativa muito fluida, muito rápida de ser lida. Quando você vê, você já está no final, mas que possui muitas camadas. E é desafiador. Eu vou fazer um abrindo aqui, gente. O maior desafio para mim é conseguir mesclar uma narrativa leve na escrita com temáticas difíceis. Então, eu tiro o chapéu para quem consegue, eu acho muito valioso. E na minha cabeça, sempre pende tanto pro drama, sabe? Eu falo, gente, quando eu vejo meus personagens tão um sofrimento. Eu acho incrível. Tadinho dos personagens. E os livros da Clara, ó, a prova de que tem como ter leveza e camadas. Mas tem seu quê de drama também, Claro. né? Faz parte. Mas você drama vai- adolescente, então, gente, Claro, eu amo. tem que ter um telefone desligado Uma ali na falta cara. de comunicação, Sim, sabe? tem que até hoje, né? A gente é adulto ainda tem. Nossa, então, quantas sim. vezes eu fico, nossa, mas isso poderia ter sido resolvido com um telefonema. E eu penso, mas eu não ligo pra ninguém. Nunca. Não é, gente? Eu também gosto de ficar de bico às vezes, não é? Sim. Faz parte. É maravilhoso. Agora eu queria falar ainda sobre, né, seus livros. Você tem vontade de escrever? Essa pergunta é muito tendenciosa, tá? É uma história. Lá vem. Tendenciosas, tipo, eu quero. Exatamente. Uma história, diz que assim, sim. jovem, dentro do ambiente acadêmico. Sim, eu fui impactada por A Hipótese do Amor. Tá muito óbvio. Gente. Todo mundo já entendeu, tá todo mundo cansado desse livro também. Eu tô apaixonada. não. Eu Pode também falar. não, eu tô muito. Mas você tem vontade, porque é Nossa. muito legal que você tem, né, você é Super. autora e você tá Sim.
muito nesse universo, então tem vontade. Você já imagina 2 estagiários de direito brigando, Nossa, amor? Nossa, gente, dá super. Aí eles se beijam no escritório e ninguém pode ver. Ou competindo, sabe? Esse lance que No nem ela mesmo falou como caso, você né? conheceu, né? O seu marido, essa Sim, coisa, tipo, pela competindo vaga. pela vaga. Ai, A gente brincava que a gente tava competindo. Eu também amei a hipótese da mãe, é muito engraçado, porque na Bienal a autora tava lá, eu vi e falei, vou tirar foto, eu não tinha lido ainda. Vou tirar foto, né? Fui lá, tirei foto assim, bem linda. Aí cheguei em casa, falei, vou ler, né? Tá todo mundo falando bem. Menina, fiquei viciada. Falei, meu Deus, perdi a oportunidade de enaltecer esta mulher. Tipo, tirei a foto, né? Mas podia ter falado, tipo, tudo que eu queria. Aí, li a hipótese da mãe depois de todos os outros contos que tinham em inglês. Falei, vou ler. E aí, foi uma sensação misturada, já aproveitando para responder um pouco a pergunta. Por um lado, fiquei, meu Deus, essa é a melhor coisa que eu já li na minha vida. Por outro lado, meu Deus, que gatilho, preciso escrever minha tese, sabe? Ai, preciso participar de convenção, é mesmo? Preciso escrever meu artigo. ai, você Tem fala que participar atualizar de o Lattes. convenção, eu só lembro da cena deles sentados na mesma cadeira. Aquelas. É muito bom, é muito bom. bom. Ai, que raiva, essa história perfeita. Meu Deus. Então, eu fiquei naquela de, nossa, muito bom, mas ao mesmo tempo lembrando da minha realidade acadêmica. E a outra dificuldade é... Gente, um ambiente acadêmico não é assim. Não tem aqueles meninos lá. Um cara alto, bonito, másculo. Adam Driver eu Bombado. nunca vi no meu ambiente acadêmico. Nunca vi. Ai, Então, gente, assim, ficção é pra ser assim. Mas é que como eu tô muito inserida na realidade, eu fico tipo, cara, eu vou escrever sobre o, sei lá, o orientador dela, eu vou imaginar o meu, entendeu? Então, tipo, não dá, Marcelo, nada contra você, é top, mas Manda não dá pra ele, escrever né? um romance. Gente, imagina, né? Nossa, deve ser uma loucura. Mas eu gosto da ideia, eu gosto. Eu também gosto, sabia? E pode ser uma coisa mais jovem, né? Sim. Tipo, eles estão ali no último ano da escola. Sabe o que eu queria? Estão Ó, indo para um estágio, às vezes. Tive um insight. Muito bom. Quando eu fui querer fazer relações internacionais, eu descobri que existia um negócio chamado simulação da ONU. Vocês já ouviram falar disso? Os nerds, como eu, nas férias, se reúnem, normalmente em E alguma cada um é um universidade. país, Cada um é sim. um país, e aí tem que É um defender lá um debate. tema. Então, imagina, dá pra fazer, né? Um conto aí, uma amei. história aí de dois Por favor. amiguinhos. É E eu muito acho que bom. tem que ter Natal também, tá? Natal? Claro, porque você ama Natal, então, por favor. Nossa, sim. E Inclu- Natal é tudo. Melhores histórias. Inclusive, tô tentando destravar a minha escrita com um conto de Natal. Vamos ver se sai. Será que vem aí? Será? Quero Olha lá, muito. fofoca. É isso, entendeu? Se Sempre passa no tem no Brasil. final. Se passa no Brasil. Que você se pode passa contar em mais? uma cidade chamada Feliz Natal. Vocês sabiam que essa cidade existe? Porque eu sério? descobri. Aham! Você tá falando Eu tô sério? falando sério. É onde? Que estado? Eu acho que é em Goiás ou no Mato Grosso. Gente, eu amei. Naquela região. Feliz Natal. Feliz Natal. Deus Tem uma que do chama céu. Christmas também. Esse meme do Christmas eu mostrei pra elas. Olha a coisa. Mas Se você não tem sabe, Natal. Christmas RN existe. Exato. Existe. E tem provas. É muito bom. Eu tenho uma leitora que é a Bruna, beijo Bruna, que a irmã dela mora em Feliz Natal. E ela uma vez me falou isso, eu falei, você para de tirar onda com a minha cara. Ela, não, realmente existe Feliz Natal, é aqui perto. E aí eu fui olhando, mas existe Feliz Natal. Eu falei, pronto, agora eu vou realmente querer saber uma história Claro, de eu já Feliz quero Natal. essa história, entende? Eu sei que não quero trazer gatilhos aqui, mas tá, quando Pressão. estiver pronto, por favor, na minha mesa. E a tá? gente precisa muito de uma história de Natal no calor. É. Representatividade Eu ia falar brasileira. isso. A gente tava conversando sobre como, né, a gente passou tanto tempo consumindo literatura e mídias que vinha de fora. E, gente, por muito tempo, sempre que eu ia gravar vídeos com indicações de livros de Natal pro canal, pro Livros e Fuxicos, era sempre com neve. Uhum. O Natal branco, né? Deve ser lindo. Mas o Natal de 40 graus também é lindo. Não é? Então, é muito, muito legal a gente poder ver que a literatura e o cenário tá mudando. Então, por favor, Clara, Vou tentar, tô tentando. quero conhecer mais sobre a cidade de Feliz Natal. Muito. Bom, a gente falou de várias coisas, vida acadêmica, livro jovem, tudo que é a sua cara. E agora a gente vai te colocar numa saia justa, Ai, meu Deus. fazendo perguntas difíceis, porque é o nosso quadro Indique Mulheres, então você tem que falar, né? A gente vai fazer a pergunta, que é surpresa, indicar um material ou uma mulher. Esse aqui são todos produtos. E... Deus te ajude, é com a brincadeira. E a primeira pergunta é: o melhor romance jovem já lido no ano? Tem que ser de mulher. Uma autora. Eita. Eita! Bom, ladeira abaixo.
Gente, é meu Oliveira. Não vale? Vale, claro. Eu ia falar nem um pouco, assim, tendencioso, mas é maravilhoso. É mas muito Muito bom. bom. Eu li para fazer o blurb, né? Eu já tava mais ou menos ciente da história, porque essa história a Inês já tá falando dela há muito tempo. Ela já tá. Ai, porque o ônibus, porque a Aquela coisa, amiga, eu não ladeira. aguento mais, escreve logo. E ela escreveu tantos livros nesse período que eu fiquei sem escrever nada. Ela escreveu, tipo, 5. E eu, tipo, 2 pontos e Deus me ajude, sabe? Então, quando foi, ela me avisou que ia ser contratada, a gente fez uma festa. Lá na Bienal, foi tudo. E aí a Nacional me chamou, né, pra fazer o comentário da capa e eu falei, por favor. Inclusive, estou muito feliz. E aí foi uma leitura muito rápida. A Remê também escreve muito fluido, né? Então, em 2 dias, assim, Você que sabia bom. que ela coloca os personagens dela pra dormir? Fofo. Se você não assistiu esse episódio, por favor, vá assistir. É muito bom. Eu fiquei um pouco assustada, mas, né, muito bom. Muito bom. Foi assustador, assim, mas tá tudo bem. Ser autor é meio assustador. Foi ótimo. Agora, a segunda pergunta. Autora que todo mundo deveria ler. Agora não vale a IME. Agora fica um pouco puxado. Pode ser nacional ou internacional. A gente dá essa mega quero. cabeça também não Mentira. vale. Não tá tão Não, fácil eu tô assim. pensando em alguém que eu não falei ainda. Por exemplo, a Larissa, eu acho que todo mundo deveria ler, especialmente Amor Plus Size, porque pra mim é um livro maravilhoso que deveria ser adotado em todas as escolas do Brasil. E o microfone concorda. Exato, ele fez até assim. Mas, como eu já falei dela, eu tô pensando em outra sugestão. Já sei, vou falar da Júlia Cavalcante. Júlia Cavalcante, excelente, também tem contos em vilãs e em heroínas. Ela e eu temos uma história, conexão muito bonita, que é a gente se conheceu na fila da Maggie Cabot. Da fila pra vida. A gente tava sentada esperando, e aí ela falou, Clara, a gente tá conversando, o que você gosta de ler? Você quer? Eu falei, eu gosto de escrever, eu escrevo online, nessa falecida da comunidade do falecido rede social, Hip Deus o tenha, e ela, menina, eu leio seu livro. E aí a gente se conectou e ficou amiga desde então. E acabou que ela também entrou pra Increase, né, que é a minha agência literária, e a gente tem um conto de Natal juntas agora, que a gente publicou ano passado. Então, ela escreve majoritariamente romances com uma pitadinha de suspense. Bota ali um sanguinho, um thriller. Eu gosto. Eu gosto muito. também, gosto também. Tô escrevendo lá, amorzinho, tô ouvindo que as pessoas foram decapitadas nos meus podcasts de True Crime. Que é muito bom. Gente, mulheres, eu não sei, vamos fazer um estudo de por que a gente gosta tanto de ouvir história de crime. Porque é majoritariamente um público feminino. Então, ó, precisamos Nossa. fazer, ó. Terapia. Vou fazer outro doutorado. Mentira, não vou não. Tô fora. Mas Mas, todo mundo ficou quieto porque ninguém queria revelar, né? não, eu revelo, falo logo. E eu falo pra minha Não, terapeuta. revelar o motivo de por que nós gostamos Ah, tanto. Eu falo Mas pra é, minha muito. psicóloga, eu falo, olha, se um dia acontecer algum crime, falem que sou eu, porque eu escuto True Crime, você me defende. E não tem nada a ver, eu não mato nem bicho, eu sou vegetariana, eu vou matar gente. Eu mato barata, eu choro. Exato. Bem a brincadeira. Os outros bichinhos eu tiro de casa, boto no copinho assim e levo embora, gente. Tô falando sério, só barata. Gente, eu vou derrubar o microfone daqui a pouco. Só barata que eu mato. Eu também. Eu fico mal depois disso, tudo bem. Um livro de férias pra ler nesse final de ano, inspirado, claro, no seu livro. Então, conta Eu pra vou falar as gente. férias da minha vida. E é engraçado que as férias eu vou dar a sugestão, mas só dentro das férias da minha vida, ele se passa numas férias de janeiro. Então é muito a vibe do calor, né? Assim, é num resort, né? Praia, piscina e tal. Então é muito pra ler agora no fim do ano. É 100% match, né? Se você puder levar pra praia e pra piscina, ainda melhor. Fica uma experiência Fora que completa. vão ficar fotos lindas de você na piscina lendo o livro, nossa, porque eu a amo. capa, tudo combina. Nossa, Eu dá pra amo fazer quando até na boiazinha. Nossa, isso. super. Eu amo quando mando. Mas tem 2 livros de fim de ano / férias que eu gosto muito, que são publicados pela Intrínseca, que é O Presente do Meu Grande Amor e O Verão. Como é o nome, sabe? Aconteceu naquele verão? Aconteceu naquele verão. Que são coletâneas Isso. com vários autores, Vários né? autores. E o do Natal é Natal Branco, né? Frio, inverno. Mas é muito legal. Liga o ar. É muito legal mesmo assim. E o do verão é verão americano, que é em julho, né? Mas também tem uma vibe boa. E é o que eu E é mais... bem legal porque é bem o final de um ciclo. Então, tipo, todo mundo saindo da escola, e agora? Exato. Ai, eu te amo, mas eu vou estudar do outro lado, e Do agora? outro lado do país. É uma coisa muito... Mas o que eu Dramas mais americanos. gosto desses 2 é que são, sei lá, acho que são 12 cada um. E tem de tudo. Tem de Stephanie Perkins, que também é uma autora que eu amo.
Isla e o Final Feliz é, pra mim, um dos melhores livros já escritos. Sei lá, fantasia, Tem sabe? Holly Blake. Holly Blake, acho que tem um pessoal de distopia também, que eu não lembro mais qual delas é. Mas tem, assim, uma galera. tem tudo, qualquer gênero que você queira tem. Então, agrada a qualquer um e te faz, talvez, ler alguma coisa fora da sua zona de conforto, que te faz pensar, pô, isso aqui eu não leria, mas eu gostei muito, então eu vou ler, sabe? Eu acho que esse é um dos coisas legais dessas coletâneas, assim, que tem muita gente diferente, e também de clubes de assinatura, né? Porque às vezes é um livro que você não compraria, mas chegou na sua casa, é uma distopia, eu vou ler. É igual o Você clube gosta. do livro do esquilo também. Exato. A pessoa é sempre assina e ela não diferente. tem noção e ela se surpreende recebendo um livro diferente. O primeiro Exatamente. livro era um romance meio suspense, o Adoro, segundo é inclusive. meio vida real, também gosto muito. Meio vida real, assim, dramas reais, busão, E o Busão. terceiro, Perrengues, estou nada ansiosíssima chiques. para descobrir qual é. nada chiques. E o terceiro, estou ansiosíssima para descobrir qual é. Eu descobri já. Depois você me conta. Ainda traz o spoiler, né, gente? Que é importante. A gente não querendo encerrar, mas sabendo que precisa encerrar, vamos para a Clara, ficamos. É isso. Mas não queríamos. Mas agora fala suas redes sociais, já panfletou várias pessoas, tem que se panfletar também, né? Onde Vamos as pessoas te seguir. encontram bom. pra mandar aquela DM Ai, por legal. favor. Tipo, continue escrevendo. Escreva favor. o conto da cidade do Feliz Natal. Natal. Gente, Feliz Natal muito bom, eu queria morar lá. Imagina, e depois eu olhando, só um adendo, eu olhei no Google Maps e na entrada da cidade tem, tipo, uma coisinha de Natal. Gente, nossa, Só que Manuel lá deve vai ser surtar quente, quando né? descobrir Com isso. certeza. Deus com me livre. certeza. Eu sou do Rio, então pra mim... É certo. verdade, bom ponto. Gente, de novo, muito obrigada. Adorei o bate-papo. Também ficaria aqui horas falando com vocês. Quem quiser me encontrar, é mais fácil entrar no meu site, tem tudo compilado lá, que é www.clarasavelli.com, Savelli com 2 L's e I no final. As minhas redes sociais, a maior parte delas é @claraguta, Guta, porque meu segundo nome é Augusta, mas vamos deixar entre nós. Clara, Você não sabia? Clara Augusta, olha, não foi. E eu ia te perguntar no off, porque eu vejo Clara Guta e eu, da primeira vez que eu fui pesquisar, eu coloquei Clara Savelli e não ia. Eu ficava, que? Guta? E aí eu não entendi, olha só. Meu nome é Augusta. É de uma geração que só tem nome composto. Não, Paula minha família Alexandra. toda tem nome composto. E Augusta era o nome da minha bisavó. Então, Pra assim, quê, né? Se pela mãe estiver assistindo, obrigada, querida. Amo o meu nome. Amo. Mas no off eu faço uma piadinha sobre isso. Mas a maior parte é Clara Guta. Se você achar uma Clara Guta, 99,9% de certeza que sou eu. No Instagram no Twitter no TikTok Também tem um canal no YouTube que tá um pouco abandonado, mas tem alguns vídeos lá de vez em quando, que é Clara Savelli mesmo. Então, me procurou por Clara Savelli ou por Clara Guta, você vai me achar, né, dessa forma. E também pode acessar aqui os meus livros no Esquilo, para você ter um primeiro contato, né, com o que eu escrevo. Se você gostar, você procura As Férias da Minha Vida. É isso. Amei muito. Amei. Muito obrigada, Clara. Foi muito gostoso. Obrigada por trazer essa contribuição pra gente entender melhor os seus desafios, como foi a sua vida e como está sendo essa construção. E estamos ansiosos para o seu próximo livro. Espero que você consiga escrever muito, que seja um processo Amém. gostoso, Obrigada. que traga mais e mais leitores e que você ajude também a fomentar ainda mais esse público jovem e a se encontrar, a se descobrir, a dar valor na sua própria voz e a crescer. E a gerar novos autores também. Com né? certeza. É isso que eu penso. Pra você ser a Meg Cabot de muitos... Ai, Aí ela chora. Que lindo isso. Bom, vamos encerrar, então. Desse jeitinho, foi lindo. Obrigada por terem assistido, por terem acompanhado. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E semana que vem tem mais. É isso. Tchau, gente. Tchau, meninas. Obrigada. Tchau, obrigada. É hora do Esquilo Indica. E hoje, pegando a deixa da nossa convidada, que fala sobre livros pra gente ler no final do ano, período de férias, nós resolvemos indicar pra vocês 3 livros que também têm essa pegada, mas que são livros muito diversos. Desde o jovem até o romancezinho clichê. E um livro aqui que parte pro cômico, mas que tem uma carga de drama. Adoro! Que é o primeiro, inclusive, dessa lista que a gente tem, que tá disponível na Esquilo Store, que é a loja do Esquilo,
que é Férias, da Marian Keyes, que foi uma autora citada durante o podcast, que é muito interessante, né? Muito interessante porque é uma autora super das antigas. Quem gosta de comédia romântica... Com certeza Com não. certeza, mas talvez hoje os livros dela, né, não tem tanta gente falando. E é muito legal pra quem gosta dessas comédias românticas que rola identificação com talvez personagens ali perto dos 30 anos ou mais e que vão trazer temáticas divertidas, mas também que falam sobre temas mais complicados. A autora é conhecida por falar sobre divórcio, sobre alcoolismo, sobre vícios, sobre traição. Então ela fala sobre temas que rola aquela identificação. Que são muito pesados, Muito, né? mas ela tem esse ar De um cômico. jeito Então é único. pra rachar o bico. E o segundo livro, que vai mais para uma pegada jovem, né? Vai mais para a linha ali da Clara, que é Férias em Taipei, que está disponível dentro do Esquilo para quem tem planos, né? Com operadoras ou com empresas parceiras. Que é uma pegada mais jovem, né? Uma menina que tá ali. Os pais enviam ela para um lugar achando que é uma coisa séria, de Pra ela estudo. estudar. Nossa, super, né? Assim, pra ela entrar E ela na quer, linha. né? Isso é bizarro. Sim. Aí chega lá e só balada, festa, pegação. E aí ela se depara com esse universo ali na frente dela. E... Eu não li esse livro ainda, mas tenho muita curiosidade por causa do cenário. Sim. Eu gosto dessa ideia, né, de a gente conhecer cenários diferentes. E é um livro que, de fato, vai ser gostoso de ler nas férias, mas também vai fazer com que a gente viaje, né? Sim. Então, tô bem curiosa. Que é uma pra parte ler. que é muito legal dos livros, né? De você se transportar para Com uma certeza. cultura muito E diferente. pra cenários diferentes. Então, amei, tá na minha lista. É uma delícia. Agora, esse eu sei que você gosta. Ai, gente, eu sou suspeita quando fala dessa mulher. Ela Que tem é vários romance. livros com essa pegada de Sim. férias. Ela adora. E eu- Adora. Ela tá na minha lista, um dos livros que pra ler. Só que são tantos que, assim, eu já desisti, não sei mais o que fazer. Que é Férias nos Hamptons, que Ai, tá no gente. Esquilo Store. Pode falar um pouquinho. É uma série que chama Para Nova York com Amor. Então, são melhores amigos. Sabe Friends? Sei. Friends, entendeu? Eles moram, alguns amigos... Mentira. É mais ou menos Ai, que nesse delícia. estilo. Elas moram juntas e eles moram, tipo, no apartamento de cima. Aí fica aquela coisa, eles descem pro apartamento delas, aí se reúnem na mesa. E tem alguns ali que são irmãos, tem dois que são irmãos. Aí tem um que é o melhor amigo do irmão, que é o ex de uma delas, aquela coisa meio cão e gato. Então, assim, começa com 3 amigas e 3 amigos e a relação entre eles. E a série vai expandindo. Então, nesse volume em especial, a gente tem aqui um personagem secundário que vai ganhar a sua história. São 2 irmãs gêmeas e esse é um dos livros delas, né? Entre as irmãs. E calma, que eu me expliquei mal aqui, né? A gente tem 2 irmãs gêmeas, cada uma delas ganha o livro e esse é um livro de uma das irmãs. Deu pra eu entender que não são 2 irmãs se apaixonando. Sim. Tá. Não. Mas enfim. Seria uma história completamente diferente. Que isso, Paulão, que somente foi. Foi de férias pra história pesadíssima. Mas eu pensei assim, deixa eu me expressar melhor, senão as pessoas vão entender outra Não, coisa. mas deu pra entender, Vicky. Mas é super comédia romântica, divertidinho. E a gente tá falando de uma região ali bem elitizada, que esses 2 personagens vão pra passar as férias. E eles têm uma relação do passado, então eles vão precisar lidar com isso. É uma série incrível que vai evoluindo, então a gente vê a autora em si melhorando a sua escrita, trabalhando temáticas mais importantes. Nesse livro, por exemplo, tem diversão, tem romance clichê, mas tem personagens bem construídos. Eu adoro. Ou seja, tem que ler. É pra que seu Socorro. coração ele é rapidinho, assim, Sei. sabe? Às vezes no final do ano você não quer, sei lá, você arrumou pra ver o Natal, passar o Natal no sofá da sala de casa e você não quer ficar falando com o parente, então vai ler. Você quer ser feliz, né? A gente fim de ano pra ser feliz, então vai atrás, tá no Esquilo Store, compre pra ler pelo aplicativo, e-book. E é isso, uma delícia, indicações aqui maravilhosas. Pra você, claro, ler muito e depois comentar aqui embaixo o que você achou. Exatamente. Espero que vocês gostem das dicas.